estar disponível na próxima semana, na semana de pós-graduação. Então, para quem é daqui da Fiocruz, para quem é do Rio, ele vai estar disponível no pavilhão Arthur Neiva, só que precisa fazer agendamento, certo? Então, não deixem de ir, porque é muito bacana. Então, para dar início à nossa mesa, deixa eu sentar. A mesma temática que a gente vai ter agora de manhã se chama O Poder da Ludicidade na Educação e Divulgação Científica. E a gente tem dois convidados que são fera no assunto, né? O primeiro deles é o Cid Clay Lira, que é microbiologista, divulgador científico e mestre em divulgação da ciência, tecnologia e saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. No mestrado, estudou a produção de jogos sobre microbiologia, é criador do site A Ciência Explica, onde já produziu podcasts e webséries, e já me deu carona no Cientista com Carona, um projeto muito bacana daqui da Fiocruz. Quem não conhece, não é porque eu estou lá não, mas eu sugiro porque é muito legal. Então, Cid Clay, por favor, muito obrigada. E o nosso segundo convidado é o Dr. Marcelo de Vasconcelos, do CBPS da Fiocruz. O Marcelo é doutor em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação de Informação e Comunicação e Saúde, PPG-ICS, do ICICT Fiocruz, mestre em Artes Visuais e graduação em Desenho Industrial pela Escola de Belas Artes da FRJ. É um dos autores do livro O Jogo como Prática de Saúde, publicado pela editora Fiocruz. É servidor aqui na Fundação, onde atua como professor no Programa de Pós-Graduação em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde e conduz pesquisa e desenvolvimento de jogos analógicos e digitais para a promoção da saúde, divulgação científica e cidadania. Marcelo. Bom, então a gente vai fazer essa rodada de apresentação. A gente vai começar com a apresentação do Dr. Cid Clay, depois a apresentação. Não é doutor, não? Eu já te botei como doutor. Mas agradeço. E do Dr. Marcelo, e aí depois a gente volta para as perguntas, né? A gente faz uma rodada de perguntas e, como eu falei ontem, assim, eu acho que a ideia hoje aqui é que a gente troque bastante informação, que a gente aproveite esse espaço para a gente se conhecer, para a gente aprender e principalmente para a gente ter a oportunidade de conversar com pessoas que são expertos em suas áreas, né? Então, queria convidar então você, Cid Clay, para ficar aqui no palco. A gente vai descer, Marcelo, para assistir. Bom dia, pessoal. Queria agradecer, né, pelo convite de estar aqui para conversar com vocês hoje. Eu sou Cid Clay Lira, sou mestre em divulgação científica aqui da Fiocruz. E hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência com jogos de tabuleiro na educação e também na divulgação científica e trazer brevemente os resultados da minha dissertação. Então, quem é Cid Clay? Quem sou eu? Sou microbiologista, formado pela FRJ, microbiologista e imunologista. Fui monitor do Núcleo de Entretenimento e Ciência em Jogo da UFRJ durante a minha graduação. A gente desenvolveu alguns jogos, e muito de forma experimental mesmo, né? Porque era uma extensão, então alunos de graduação estavam desenvolvendo esses jogos na área de microbiologia e imunologia, e para testar entre a gente, era uma forma de experimentar mesmo. Como eu disse, né, sou mestre em divulgação científica, já participei de diversos eventos como esse aqui, e também sou apaixonado por jogos, né? Acho que todo mundo aqui é, né? E eu queria falar um pouco sobre o lúdico na aprendizagem, né? E aí, começando com uma citação do Paulo Freire, né, que o lúdico na aprendizagem ele é uma atividade séria, né, mas que deve envolver o prazer, a satisfação, tendo aspecto ativo, indagador, também reflexivo, né, desvendador, socializador e criativo. Então, essas, para Paulo Freire, são as essências da educação lúdica. E o lúdico ele ajuda tanto no desenvolvimento de habilidades sociais, linguagem, motivação para aprender, ter iniciativas, foco, curiosidade, né, sobre o mundo e sobre tudo que envolve a gente, né. E falando sobre jogos de mesa, queria trazer um pouco essa dualidade de jogos de mesa e jogos de tabuleiro. Imagino que vocês já tenham passado algumas coisas por aqui, né. Jogos de mesa a gente tem como todo jogo que necessita de presença de uma superfície para ser jogado, e aí são jogos de tabuleiro, de cartas, jogos de dado, miniatura, até mesmo jogos de RPG, né. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, o Samão, Império das Capoeiras, jogos de baralho, uma encenação de batalha também.
também pode ser entendido como um jogo de mesa, né? E a gente tem jogo de tabuleiro, não necessariamente tem que ter a presença de um tabuleiro, né? Peças de diversos tipos, dados, cartas e cartelas específicas, até mesmo aplicativos a gente pode entender como um jogo de tabuleiro, né? E não é necessariamente a presença de tabuleiros que definirá o que é um jogo de tabuleiro, mas sim os padrões e marcações significativas, né? Cujo objetivo é definir o movimento e posições das peças em relação umas às outras. Então, a própria, às vezes, a ausência de tabuleiro, né, ele ainda, mesmo assim, ainda é um jogo de tabuleiro. E sim por causa dos seus padrões e das posições das peças, das cartas, dos dados. Eu trouxe alguns estilos e mecânicas de jogos de tabuleiro que a gente pode encontrar. São jogos de entretenimento, jogos de alinhamento, casuais, jogos de mancala, de palavras, jogos educacionais, né, todo um estilo e mecânica, jogos de dedução, estratégia abstrata, jogos cooperativos, que está muito na moda, né, nos jogos atuais, jogos de corrida também podem ser chamados de jogos de trilha, né, de guerra e cartas colecionáveis. E quando a gente olha um pouco o contexto histórico, existem jogos da antiguidade, o Senet, que se eu não me engano é o jogo mais antigo já encontrado, né, e criado, jogos de mancala, jogos de real de Ur, chaturanga. Tem os jogos clássicos, né, que fazem parte do mercado de massa, como Monopoly, Jogo da Vida, Scrabble, Detetive, Perfil, Uno. Quando a gente fala de jogo de tabuleiro, geralmente são esses tipos de jogos aqui que a gente logo pensa, né? E tem os jogos modernos, que são conhecidos como Eurogames, né? Colonizadores de Catan, e a gente chama de jogos modernos não por causa do ano que você vê, 95, né, quando ele foi criado, lançado e tal, mas é muito mais por causa de toda a estrutura e dinâmica do jogo, né, que é totalmente diferente, por exemplo, do Monopoly, que é um jogo de trilha, né, basicamente o jogo da vida é um jogo de trilha, né. Então esses jogos modernos, Eurogames, eles trazem outras estruturas, outras mecânicas, né, e às vezes não só uma mecânica, mas se misturam várias mecânicas ali para criar o jogo. Né. E tem o Dixit, Terraform Mars, Wingspan, né, e aí aqui, ó, eles trazem gestão de recursos, geralmente são cooperativos, conquistas de territórios, e geralmente são mais abstratos também, podem ser mais abstratos. Né. E aqui a gente joga os jogos de tabuleiros comerciais, né. Porque quando a gente fala de introduzir jogos na educação, geralmente a gente cai nesses jogos comerciais que a gente encontra no mercado com facilidade. Né? E aí quais são os desafios para utilizar esses jogos como suporte pedagógico? Né? Você tem que, primeiro o professor ou o pedagogo ele tem que ter um conhecimento de vários outros jogos, né? Tem que ter ali um conhecimento amplo. Porque isso vai influenciar na escolha de mecânica ideal para o que você quer ensinar, o que você quer passar para os seus alunos. Né? Tem a questão da acomodação de tempo também. Muitos jogos comerciais, eles demoram muito, né? São jogos longos, extensos, né? Então você tem que pensar no que você tem ali no seu tempo de aula, no espaço de tempo, para que funcione bem. Né? A questão da idade ideal, e aqui a gente entra na questão de estigma, né? Crianças ali até 8 anos, 10 anos, eles podem receber os jogos com muita facilidade, porque já está no dia a dia deles, mas quando a gente entra para falar com jogos em adolescentes, isso já muda um pouco a perspectiva, né? Já vira coisa de criança, tem uma questão de estigma. Quando a gente vai falar isso com adultos, às vezes é até pior, né? Porque o adulto tem esse estigma mesmo que jogo é só coisa de criança, né? O adulto ele não joga mais. Tem a questão de serem jogos geralmente caros, né? Se não forem esses jogos de massa, né? São jogos caros, sim. Então tem a versão do Print and Play, né? Que alguns jogos eles permitem você acessar o site deles, imprimir, né? Na sua folha mesmo, recortar e você jogar. E tem a questão do criar seu próprio jogo, né? Aqui eu trago 2 jogos, o Fotossíntese e o Dr. Microbe, que são jogos comerciais, mas eles têm uma pegada um pouco mais educativa. Né? Não necessariamente eles são utilizados em aula, né? Mas eles têm esse potencial. E aí quando a gente fala de jogos de tabuleiro educativos, né?
eu trouxe 2 citações de Prado. Qualquer jogo empregado pela escola, desde que respeite a natureza do lúdico, apresenta o caráter educativo. O que torna o jogo educativo é a intenção explícita de provocar a aprendizagem. E outra citação é aquele desenvolvido com o objetivo de proporcionar determinadas aprendizagens, utilizando para atingir determinados objetivos pedagógicos. E aqui tem a diferença, né, do jogo educativo, quando a gente fala de jogo educativo, e de um jogo comercial que tem elementos, por exemplo, da ciência ou de português, matemática. Né? Aqueles jogos eles não foram feitos para... Os jogos comerciais eles são comerciais, mas foram feitos para vender e tudo mais. Os jogos educativos eles são criados com uma proposta diferente, né? É focado sim na aprendizagem, no ensino. Né? E aqui eu trago 3 jogos: o Batalha de Micróbios, da UFRJ, Microvilões em Ação, da USP, e o Imune Série Vírus, aqui da Fiocruz. Né? Eu trago esses 3 jogos porque vou apresentar mais para frente os resultados da minha dissertação, que eu analisei esses 3 jogos, voltados para são jogos sobre microbiologia. Né? E eu analiso tanto a questão da alfabetização científica, como também eu entrevistei os produtores, né, desses jogos. Né? Eu não vou conseguir trazer aqui a parte da entrevista, a análise da entrevista, foi bem extensa, mas eu vou trazer um pouco sobre a alfabetização científica. Né? Aqui tem outros 2 exemplos de jogos, né? Caminho de Osvaldo, também foi lançado junto com a série Vírus, né, o Imune. Que é uma trilha, né? Esse aqui é o tabuleiro da Fundação Oswaldo Cruz e tudo mais. E tem o Zig Zag, que ele foi lançado em 91, teve um outro lançamento em 2009, tá aqui também da Fiocruz. E aí quando a gente fala... Bom, a proposta da mesa é falar sobre tanto educação quanto divulgação científica, né? E aí quando a gente fala de jogos na educação formal, a gente tem que ter cuidado de não usar o jogo só pelo jogo. Né? O jogo ele não pode ser usado só para preencher um tempo de aula vazio, ou ele deve ser inserido de fato na estrutura pedagógica do ano letivo. Ele deve ser pensado, né, para ser inserido na aula e tudo mais. E aí ele tem a proposta de ensinar conteúdos, e aí pode ser microbiologia, história, evolução, matemática, letras, químicas. A gente encontra diversos jogos sobre essas áreas. A gente pode falar sobre ensinar habilidades, né? Resolver problemas, pensamento crítico, pensamento espacial, formulação de hipóteses, capacidade analítica, foco, aptidão. A gente encontra muitos jogos comerciais também que trabalham essas habilidades, às vezes até mais do que conteúdo. Né? E competências também: ética, criatividade, liderança, autonomia, confiança, diálogo, trabalho em equipe. Né? Trabalho em equipe principalmente na questão quando a gente fala sobre Eurogames, que são jogos geralmente cooperativos. Né? E é isso. Além de ensinar, os jogos devem divertir quem está jogando. Né? Porque, ainda mais quando a gente fala isso num espaço de educação formal. Né? O jogo ele tem que ser divertido. E às vezes até... Primeiro ele tem que ser divertido, depois ele tem que ensinar. Né? E aí quando a gente fala de jogos na educação não formal, eu vou trazer para um contexto mais de museu, né? Porque é o que eu estudei um pouco mais no mestrado. Né? E, bom, primeiro, a educação não formal ela é intencional, mas ela possui baixo grau de estruturação, né? E de hierarquização. Né? E aí a gente pode ver exemplos como museus, cinemas, clubes de leituras, movimentos sociais, praças, feiras de ciências, festivais. Né? A própria Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? é um espaço de educação não formal. Né? Esses jogos geralmente eles são organizados pelo setor educativo e geralmente relacionados à temática da exposição, falando sobre museus. Né? O objetivo principal é que o tema seja explorado de forma que os visitantes eles transpõem esses conhecimentos que eles estão vendo na exposição para outras esferas da vida. Né? Então, o jogo ele pode ajudar muito isso, porque quando a gente fala de museu, né, a gente pode passar pela exposição e não se relacionar aquilo com o nosso contexto. Né? Os jogos eles permitem essa façanha, né, de transpor para outras esferas. E aí a gente está falando de família, amigos, colegas de trabalho, escola, universidade, o bairro onde você mora, né, a cidade. E aqui eu trago um exemplo do Museu do Amanhã, que é o Jogo das Civilizações. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar, mas o visitante tem a oportunidade de tomar decisões planetárias
que afetam o clima, a biodiversidade, as populações e as cidades. E esse jogo, você está vendo aqui, né, é um grande telão, e tem mais outras 4 telas dessas. Então, e é um jogo de quiz, né, acho que o que falha, mas também para a proposta, né, é um jogo de quiz, perguntas e respostas, ele pode ser acessado por essas 4 pessoas ao mesmo tempo. Então, as respostas das 4 pessoas, que geralmente são pessoas que não se conhecem, né, e têm visões diferentes, opiniões diferentes, elas afetam todas essas questões do clima, biodiversidade, populações e cidades. Né. É um jogo bem interessante, ele fica quase lá no final, já está falando bem no final mesmo. E aqui eu entro um pouco sobre a questão de avaliação de jogos na perspectiva da alfabetização científica. Porque quando a gente fala de jogos na educação, principalmente, jogos produzidos por nós, por professores, o que falta um pouco é a questão da avaliação. Se esse jogo, ele de fato está cumprindo o papel que se propõe, né? Como algumas questões, e aqui tem a questão tanto do ensino de ciências e a questão da divulgação científica. Porque quando a gente fala de alfabetização científica, não necessariamente a gente está falando de ensino de ciências, né, da alfabetização da escola, né, a gente está falando de uma questão muito mais ampla que envolve, sim, essas 2 questões, tanto o ensino de ciências quanto a divulgação científica. O ensino de ciências é o ensino de conceitos e conhecimentos científicos mesmo, né, gerais, específicos dentro da ciência. Então, essa questão, ser alfabetizado cientificamente, significa estar familiarizado com os fatos, conceitos, teorias, leis, ideias e conhecimentos científicos. Mas quando a gente transpõe essa mesma questão da alfabetização científica para a divulgação científica, né, ele é centrado no desenvolvimento da população, para que atinja uma independência científica. Então, é muito mais sobre a formação cidadã e autonomia. Né, vai além da aprendizagem. De conceitos e fatos, é utilizar esse conhecimento para refletir sobre o mundo que a gente vive, sobre o contexto daquelas pessoas. Se a gente está falando sobre uma escola que está situada numa favela, né, a gente quer que ele reflita sobre as questões de onde ela mora, da favela, sobre saneamento básico, sobre a poluição, né, sobre urbanização, a gente quer que ele reflita sobre isso. Então, quando a gente fala de alfabetização científica, na divulgação científica é isso. E o meu mestrado ele foi voltado para a alfabetização científica, e aqui eu utilizei o indicador de alfabetização científica da Marandino e colaboradores. Né? Como que funciona esse indicador? Né? Ele é separado por indicadores, e nos indicadores ele ainda tem alguns tópicos. Né? Quando a gente olha o indicador científico, a gente está falando, por exemplo, num A, de conhecimentos e conceitos científicos, num B, de processos de produção do conhecimento científico, e num C, o papel do pesquisador nesse processo. Né? Mas a gente olha também o indicador de interface social. Qual é o impacto da ciência na sociedade? Qual é a influência da economia e política na ciência? A influência e participação da sociedade na ciência. A gente também tem um indicador institucional. Né? Fala sobre as instituições envolvidas, instituições que fomentam a produção, que financiam, né? e elementos políticos históricos. E a gente também tem um indicador de interação. E aí tem a interação física, estética afetiva e interação cognitiva. Estética afetiva, a questão tanto da arte, do jogo, né, da questão afetiva mesmo, como o jogador ele se relaciona com aquela carta, por exemplo, que aqui eu estou falando de cartas, né, analisei cartas. Tem a questão da interação cognitiva também, que é como que esse jogador ele pode receber essa informação e pode pensar sobre aquilo. Além desses indicadores, tem a questão do peso, né? Se ele é superficial ou aprofundado. Se ele só apresenta, né, só cita, ele vai ser superficial. Se ele define, traz uma explicação, uma contextualização, ele é aprofundado. O que eu fiz? Eu tinha aqueles 3 jogos para serem analisados, né? Cada um ali, eu acho que com umas 30 cartas ou um pouco mais cada. Eu apliquei o indicador de alfabetização científica em cada carta. Né? E, ao final, eu tive esse quadro aqui. É um quadro sintético comparativo dos indicadores de alfabetização científica aplicados a esses materiais educativos. Né? Então, aqui é o Batalha de Micróbios, o Imunissérie-Vírus e o Microvilões em Ação. A gente pode ver, cinza significa que não teve nada.
A gente pode ver que no indicador científico, né, quando a gente fala sobre conceitos científicos, a maioria, por exemplo, o Batalha de Micróbios, que é esse aqui, ele é extremamente forte, né, está muito presente. Né, no imunocerebvírus também está presente, estão presentes em todos. Né. Quando a gente fala sobre personalidades, né, o imunocerebvírus ele apresenta alguns aqui, até porque tem esses tipos de cartas aqui, né, que são, enfim, que são personalidades, são cientistas. Né. Quando a gente vê indicador de interface social, a gente vê que ele tem contextualização em diferentes graus, mas falta nos outros, no 2B e no 2C. Indicador institucional, então, não está presente. Assim, né? Esses jogos não falam sobre instituição, não falam sobre quem financia, quem produz, né? Somente o microvilões em ação quando aparece, por exemplo, o SUS ou algo desse tipo. Né? E aí muito pouco. Indicador de interação, né? Óbvio, é um jogo de interação física, então está bem presente, é um jogo, né, de carta. O estético afetivo, né? Cada jogo ele tem um visual diferente, então isso também influencia, né, como vai ser percebido. Por exemplo, o Microvilões em Ação, ele tem bastante texto, ele tem um design um pouco mais manual mesmo, né? Enquanto o imunocerebvírus ele já está um pouco mais profissional. Isso tudo influencia. Né? E a questão cognitiva também, a gente pode ver que tem diferentes pesos. Esse aqui foi o grosso resumo, né, da minha dissertação, aplicando os indicadores. Né? E aqui, esses indicadores eles podem ser aplicados para diversos outros jogos que a gente produz ou que outro produziu e a gente pode querer aplicar na nossa sala de aula, a gente pode fazer esse tipo de análise. Né? Essa análise ela é tão boa assim, óbvio, tem suas limitações, né? Mas ela é boa e não se limita somente a jogos. Eu fui o primeiro a aplicar em jogos, mas ele é aplicado em exposições, em passeios, no que você puder aplicar voltado para a divulgação científica, até mesmo para ensino. Né? Chegando ao fim, trago algumas dicas de materiais. Né? Existe um mapa conceitual, que são jogos, né, criado por Geraldo Chechel e Eduardo Mangelli, que é um mapa conceitual muito bom. Né? Existe também um repositório de comunidade de jogos de tabuleiro, para quem não conhece, é Board Games Game Geek e Ludopédia. Lá tem um arsenal imenso de jogos, né, separado por várias categorias, educativos também. Vai ter agora o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, SB Games, 6 e 9 de novembro. É uma ótima oportunidade para a gente conhecer um pouco mais. Apesar de falar sobre jogos digitais, entretenimento digital, jogos digitais, ele tem também questão para jogos físicos de tabuleiro. Né? E tem o material da Devir Escolas. Esse material, ele relaciona a BNCC com jogos de mesa. E só para vocês acessarem depois, né, eles separam, por exemplo, capacidade analítica, eles te dão exemplos de jogos que você pode aplicar na sala de aula. Por exemplo, negociação, exemplos de jogos que você pode acessar na sala de aula. É um ótimo material. E é isso. Obrigado. Bom dia, gente. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Bom, meu nome é Marcelo Vasconcelos, trabalho no CBTS e desde 2009 a gente vem tentando desenvolver pesquisa e desenvolvimento de jogos aqui na Fiocruz, principalmente focados nos jogos para a saúde e depois divulgação científica e cidadania em geral. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, não dessas trajetórias exatamente, mas especificamente dos conceitos que estão por trás desse tipo de trabalho que a gente tem que tentar desenvolver. Mas deixa eu falar um pouquinho de outra coisa. Na Fiocruz a gente pode ficar com a impressão de que é uma instituição ela é uma instituição de excelência em ciência e tecnologia, aqui em saúde, e às vezes a gente fica com a impressão de que nós somos donos do assunto. Nós não somos. Né? A saúde e a ciência, ela são temas da sociedade que preocupam a sociedade. Não por acaso, elas aparecem em jogos que não são feitos para ensinar ciência e saúde desde tempos antigos. Esse aqui é um jogo do século XIX, falando sobre astronomia. É um jogo que a gente poderia chamar hoje de divulgação científica, embora tenha sido feita como um jogo de entretenimento. Isso é um jogo de tabuleiro,
Nós temos um outro jogo mais recente, que todos aqui, ou pelo menos a maioria vai conhecer, o Pandemic, que também envolve saúde, envolve inclusive uma preocupação com os sistemas de saúde a nível global, mas ele não é feito para ensinar saúde, ele é feito para divertir. No princípio, você joga com um objetivo de entretenimento. E jogos digitais também não são diferentes, tá? Primeiro, aliás, eu queria deixar isso bem claro, a gente não faz diferença. Claro, a diferença é para análise conceitual, sim, mas a gente trabalha tanto com jogos digitais como não digitais. Esse é o Terra Nil, é um jogo que você tem que descolonizar o planeta. Você tem um planeta poluído, destruído, você tem que fazer a natureza retomar de volta. É um jogo, então, ao contrário dos outros jogos de civilização, tanto que o seu último passo no planeta é você pegar sua nave e ir embora e deixar o planeta para virar um planeta jardim. Ou seja, você tirar o que a gente fez de mal para a humanidade. Um outro caso interessante, o jogo digital, já bem narrativo, uma narrativa bem forte, esse jogo Prey, a gente analisou esse jogo aí no trabalho, em que tem a representação da ciência, e representação da ciência em mídias, muito feito no cinema, essa análise do cientista da ciência nas mídias, e nos jogos é menos feito, mas assim, é importante. Por quê? Porque como uma grande parte da população recebe essa imagem, como ele forma essa imagem. E se você pensar que essa população, que em última instância financia as pesquisas em ciência, financia as iniciativas em saúde, é importante ver como é que elas estão entendendo o que é ciência, o que é cientista. Então esse jogo trabalha muito com essa ideia, porque você está numa estação espacial, tem lá uma invasão, mas você tem essa pose, essa representação do cientista como uma parte da engrenagem da produção de conhecimento. Tem inclusive questões sobre ética na pesquisa. Tem um determinado momento que você é chamado a decidir se você faz ou não um experimento com a vida do ser humano, que vai eliminar a cobaia. E essa é uma maneira que o jogo apresenta de você questionar essas coisas. Então é um exercício muito rico para a gente poder entender como é que os criadores estão codificando essa ideia da ciência no jogo. Um outro exemplo é o Deus Ex Human Revolution, um jogo mais antigo, em que você é um ciborgue, você recebe uma série de implantes para poder sobreviver, e aí tem o primeiro ponto, em nenhum momento é pedido perguntado se você quer isso. Para salvar a sua vida, o seu chefe, note bem, seu chefe coloca você os implantes mais poderosos para você investigar o que aconteceu, o crime lá que afetou você, inclusive, e se vingar. Então tem um aspecto interessante que você é transformado realmente num objeto em favor de uma empresa. E tem essa representação bem interessante do corpo mesmo como uma máquina, uma coisa que você pode remontar, recriar, aprimorar de alguma maneira. Certo? Então, todos esses jogos são formas da gente poder entender como é que as pessoas estão se aproximando desse conceito de ciência e tecnologia, de saúde. Então, eles são úteis para a gente poder perceber essa migração de temas que estão sendo questionados pela sociedade. Ok, então a gente entendeu que isso é um padrão, né? Existe essa preocupação com isso na sociedade. Agora, voltando para o outro extremo, por que jogos? Né? Jogos, eles são um elemento que estão com a gente há muitos milênios, né? Acho que todo mundo aqui já viu aquela foto do tabuleiro de Sennett, mas antes disso a gente já tinha dados esculpidos em artérias humanos, basicamente desde a pré-história, antes de haver história, nós tínhamos jogo. Só que, paradoxalmente, essa mídia é muito pouco estudada, muito pouco pesquisada. Praticada, mas não pesquisada. E um dos primeiros esforços para fazer isso de forma organizada, consolidada, foi o Homo Ludens, o livro de Johann Rosenhardt, que busca entender o jogo como elemento da cultura. E esse é um livro muito interessante, porque ele vai tentar identificar elementos de jogo em vários aspectos, inclusive na arte, na religião e na guerra, e ele vai discutir, entre outras coisas, uma fala dele que é muito interessante para a gente aqui hoje, é que ele fala que o jogo é um elemento formador da cultura. O jogo é anterior à cultura porque os animais também jogam. Os animais brincam. Né? Eles brincam sozinhos. Qualquer mamífero, na verdade, quando ele tem satisfeito as suas necessidades básicas, o impulso dele é brincar, seja sozinho, seja em grupo. Né? E existem regras, ele até aponta isso, né? Quando o cachorrinho morde com mais força, o irmão morde, machuca, acabou a brincadeira. Ele violou a regra do jogo, porque não era para machucar. E por que isso? Por que esse impulso? Tem várias teorias, né, vários motivos, mas o que a gente vai mencionar aqui hoje, que eu acho que é interessante, aprendizado. Quando um animal aprende, brinca, ele está testando, né, tentando aprimorar habilidades que na vida adulta vai ser mais,
vão ser úteis para ele. E é importante que ele faça isso brincando, porque numa brincadeira não tem grande risco. Quando você perde o jogo, você perde o jogo. É um problema simbólico, mas não te afeta de uma maneira dramática. Um leão que sofre uma derrota na vida adulta pode matar, ele pode morrer ou ficar seriamente afetado. Então, a ideia do jogo como espaço de aprendizado vai capturar a mente de muita gente. Bom, tanta gente que tem todos vocês aqui hoje. Né? Então, a gente começa uma preocupação, como é que a gente pode usar isso? Como é que a gente pode fortalecer esse vínculo de jogo e aprendizado, no sentido de melhorar, aprimorar, catalisar o interesse das pessoas que precisam aprender e colocar nossas mensagens nisso. Então, começa uma grande corrida para ver quem punha o seu nome, né, o seu título. Então você vai ter várias possibilidades, né? Augmented Reality, Learning Games, Serious Play, sendo que 2 são importantes para a gente aqui. O Health Games, claro, né? Porque a gente está no Fiocruz. Saúde é importante, jogos de saúde são um grande ramo dessa área. E o segundo termo, Serious Games, jogos sérios, que é um termo que um monte de gente não gosta. Na verdade, a maioria das pessoas não gosta, porque o pessoal acha que ser jogo não pode ser sério, etc. e tal. Mas o fato é que ele é um termo que virou consenso. Então você pode não gostar, mas se você falar em qualquer canto do mundo, jogo sério, o pessoal vai entender o que você quer dizer. Certo? E aí nós entramos numa outra questão. O que é essa definição? Também é outra briga que se fala, trava no campo acadêmico, e que é qual a definição de um jogo, já é uma briga, qual a definição de um jogo sério, é outra ainda. Né? Essa definição do meu orientador na Holanda, e eu acho ela legal porque ele meio que elenca os aspectos principais. Jogos projetados, usados com a intenção, o propósito de abordar questões prementes do nosso tempo e de ter consequências na vida real. Eu me apropriei disso e fiz uma versão ainda mais enxuta. Tá? Jogos com a intenção de ter consequências na vida real. Qualquer coisa que você quer, para além do jogo, o jogo ele é para além dele, ele quer fazer alguma coisa com o jogador, a gente pode chamar de jogo sério. E aí, é claro, a gente coloca os jogos educativos, jogos que tentam ensinar alguma coisa, mas basicamente você pode ter um jogo para conscientizar a pessoa sobre alguma questão social, você pode ter um jogo político, você pode ter um jogo religioso, você pode ter um jogo artístico, você pode ter um jogo de saúde. Tudo isso entra nesse enorme guarda-chuva de jogo sério, que ajuda a gente, pelo menos, a tentar entender por que isso, qual o aspecto mais essencial. Ele quer causar efeito no mundo real. Não é que os jogos de entretenimento não causem, eles causam, mas não é essa a intenção. A princípio, o cara que fez lá o colonizador de Catan, ele queria apenas que a pessoa se divertisse. Se a pessoa sai dali aprendendo alguma coisa, ou tendo um insight sobre a vida, é ótimo, é um bônus, mas não era o objetivo. O jogo sério é feito para isso, ele é feito com essa intenção. E é particularmente importante para a gente que trabalha com ciência, com saúde e com aprendizado de modo geral. E ele tem, como eu falei, essa ideia, ela tanto vale para jogos de tabuleiro, quanto para jogos digitais. Certo? Isso aí, para quem não sabe, é o Minecraft Education, uma versão específica do Minecraft para uso por professores. Então, esse uso do jogo sério, para a gente é um tema interessante, porque ele mostra esse interesse de haver esse intuito, né? Você quer causar uma alteração. E não por acaso, esse é um dos temas mais pesquisados nesse ramo de Game Studies. Voltando aqui, falando um pouquinho na parte mais autobiográfica, eu começo a pesquisar jogos para a saúde em 2009. E estava tudo bem, em 2011 eu faço um estágio de doutorado na Holanda, que era um local que ainda é hoje um dos grandes polos. E eu lembro que tinha conversado com o meu orientador aqui no Brasil, e ela tinha falado, não, você trabalha agora com a parte de saúde e comunicação, que era um doutorado em comunicação e saúde, e quando você chegar na Holanda, você se preocupa com a parte de jogos, você acrescenta os jogos. E quando eu cheguei lá, eu descobri que existia um campo inteiro, existiam alas inteiras de bibliotecas, né, sobre a questão de jogos, e jogos sérios, e jogos enquanto objeto, não só tecnológico, mas objeto humano, objeto antropológico. Esse campo é o que a gente chama de Game Studies. Ele começa a se formar em 2001, então é um campo ainda relativamente jovem, mas que já tem uma consolidação. Já tem 22 anos de existência, pessoas que pesquisando o uso de jogos pela sociedade, o impacto dos jogos. Esse campo ele começa com o nome de Computer Game Studies, por quê? Porque o que acarreta a criação dele é justamente o enorme crescimento da indústria de jogos digitais. Mas logo eles mudam para ser Game Studies, porque entendem que jogo é jogo.
Você tem diversas plataformas e é importante que você dê conta de todas. E essas pessoas começam a se reunir em torno dessa ideia de você olhar o jogo não como objeto tecnológico, não aprender como é que faz um jogo, mas aprender qual o impacto disso. O que são os sentidos que estão acontecendo ali? Como é que esse jogo pode ser usado ou não pode ser usado? Como é que as pessoas criam sentido, elas aprendem a partir desse jogo? E esse é o campo que a gente se encaixa enquanto se identifica, nós que trabalhamos no nosso grupo lá no CDTS, enquanto pesquisadores lidando com o objeto jogo. E aí hoje é um campo extremamente vasto, assim, diversificado. Você vai ter gente falando Queer Game Studies, Black Game Studies. Temos inclusive ramos específicos para jogos analógicos, que é a maneira que se tem de definir qualquer jogo que não seja digital. Então engloba aí tabuleiro, cartas, RPG, faz de conta. Nós temos livros especiais sobre Role Playing Game, quer dizer, Role Playing Game Studies. Então é um campo de estudos de mídia, né, Game Studies, que se ramifica em diversos outros, inclui diversos outros. Temos uma revista Games and Culture bem interessante, temos várias, na verdade, revistas. Essa aqui eu coloquei em destaque porque essa aqui eu fundei junto com meus colegas aqui no Brasil, então eu quis fazer propaganda. Mas a ideia é o quê? Nós temos um campo imenso de pesquisa e desenvolvimento de jogos. E, é claro, essa pesquisa ela não se dá no vácuo, ela informa também quem está construindo. Esse tipo de migração é muito comum, inclusive lá fora. E aí um dos temas que a gente usa e que a gente persegue e que a gente tenta implantar é essa teoria que surgiu no campo dos Game Studies e ela é especialmente útil para jogos sérios, que se chama retórica procedimental. Basicamente é o quê? Nos jogos, eles, embora contenham imagem, contenham texto, contenham, enfim, peças, o que eles têm de especial para convencimento, para expressão de sentido, são as regras. Interagindo com as regras do jogo, de novo, seja digital ou não digital, você aprende coisas, você cria sentidos. E isso é muito importante, porque só os jogos têm isso. Deixa eu dar um exemplo bem assim, simples. Imagina um jogo que a gente quer fazer aqui, todo mundo aqui, sobre prevenção ao fumo, ok? A gente pode fazer um jogo sobre o personagem anda por um ambiente, por uma clínica e vê lá várias informações, cartazes sobre os perigos do fumo. Okay? A gente poderia fazer isso. Seria um jogo com uma retórica, uma forma de expressão textual. Seria um jogo bem chato, por sinal, mas a gente não está entrando nesse método. Né? Imagina que a gente poderia fazer um outro jogo e colocar imagens de pessoas doentes, imagens daquele pulmão negro, né, que o pessoal coloca no carteira de cigarro. Seria uma forma de colocar, uma retórica visual, ok? Ou nós podemos ignorar isso e fazer um jogo em que você corre. Tem que correr uma linha reta até chegar ao final. E se o personagem ali, ele esbarra num cigarro que estava espalhado pelo meio da pista, ele corre mais devagar. Ele passa a correr mais devagar. Ele passa a parar para tossir. Entende? Eu não preciso falar mais nada. O jogador vai entender, olha, o cigarro me faz mal, ele me atrapalha, ele me impede de conquistar a vitória. Isso é retórica procedimental. Tá? Você usar as regras, você usar o sentido para isso. E ele é muito poderosa, por quê? Porque o jogador quer jogar, ele quer ganhar o jogo. Então ele de certa maneira, ele aceita, ele acolhe o que você está propondo para ele poder ganhar. E esse espaço é muito poderoso quando você pensa em saúde, porque você pode simular vários aspectos de saúde, de relacionamento ali. Né? Esse é um exemplo interessante, que está inclusive no museu, em Nova York, é o September 12, logo depois dos atentados, feitos pelo designer e estudioso Gonzalo Frasca. Esse jogo é só assim a tela. Você tem uma mira e você tem pessoas andando numa cidade que parece uma cidade do Oriente Médio. Tá? As pessoas, algumas pessoas são terroristas, você vê que estão de preto ali. Os outros são pessoas normais. E você tem uma mira. Então uma pessoa vai jogar esse jogo, ela simplesmente, intuitivamente, ela vai mirar ali no terrorista e vai explodir o míssil. Quando isso acontece, o míssil cai ali, mata o terrorista, mata também algumas pessoas inocentes. Aí quando isso acontece, as pessoas em volta se ajoelham ali, começam a chorar, e algumas se tornam terroristas. E esse é o jogo. Então, com um argumento muito simples, o cara te mostra aqui, ó, não tem como ganhar isso. Não tem como você jogar um míssil e não acertar nenhum inocente. Enquanto você estiver usando o míssil para tratar esse problema, você vai estar criando mais terroristas. É um serviço sem fim, que só gera morte. Entende? Isso é retórica procedimental dessa maneira mais pura, de você usar a regra, de fazer a experiência do jogador se voltar contra ele muitas vezes. E
Um exemplo errado, por exemplo, que a gente faz muito na saúde, é pegar um jogo que já existe e tentar dar um verniz de saúde nele, um verniz de ciência. Né? Esse, por exemplo, aqui, imagina um jogo do estilo Space Invaders. Todo mundo já jogou Space Invaders, né? Ou conhece pelo menos. Então, vamos fazer algo contra o Aedes. Então, vamos fazer esse aqui, ó. Tem até um nome bacana. Tá? Isso me levou literalmente 5 minutos para fazer, tá? No Photoshop. E é totalmente errado em termos de retórica procedimental. Por quê? No jogo como Space Invaders, ganha, de certa maneira, quem atira mais, não é assim? Mais você atirar, mais você mata, mais você sobrevive, certo? Só que se você usar essa mesma lógica para usar inseticida no ambiente, você vai cobrir o Rio de Janeiro, o Brasil de inseticida, você vai destruir espécies nativas, você vai afetar a saúde das pessoas e você vai, pasme, você vai ajudar a criar uma espécie resistente a inseticida. Tá? Isso já foi calculado por um grupo de pesquisa da FRJ, que dependendo da quantidade que você joga, você pode criar uma espécie que não é só resistente, como ela fica resistente por 700 anos. Entende por que é perigoso a gente fazer uma aplicação de jogo sem pensar? Eu estou usando aqui um jogo digital, tá, gente? Mas assim, você pode pensar isso em qualquer outro jogo. Já fizeram aqui uma proposta, trouxeram de fora, tá? Não foi ninguém daqui da Fiocruz, graças a Deus. Sobre um jogo da vacinação, tá? E aí qual era o objetivo do jogo? Cada jogador tinha vários pontos, né, vários postos de vacina, e quem se vacinasse mais na frente dos outros ganhava. Vamos lá. Se vacinar mais, competição na vacina. Né? Estranho. Mas se vacinar mais vezes. Você sabe que isso aconteceu, né? Fazer uma performance melhor durante a cirurgia. Então, esse, no sentido mais amplo, nós conseguimos identificar algumas etapas. Mas eu acho que seria curioso, interessante você, de repente, fazer um scan cerebral, um cara que é jogador lá de décadas, e comparar. Né? Uma outra pesquisa que é interessante também é que uma pesquisa apontou, eu não sei a relevância, não sei o quanto que ela foi passível de reprodução, mas apontou que pessoas que jogam jogos digitais, eles tendem a ter mais pesadelos. Mas não se perturbam tanto com pesadelos quanto outras pessoas. O que faz sentido. Você está vendo o tempo todo um bando de alienígenas na sua frente, você está atirando neles com a sua metralhadora, e é claro que você não precisa ter medo. Né? Você lida com eles matando. Então, faz sentido quando você olha para trás. Né? E esses pequenos fenômenos, é claro, vão formando a nossa ideia de sociedade. Então, acho que no longo prazo, isso constrói uma certa percepção, mas é difícil identificar. Então, fiquei pensando aqui, eu acho que eu não, mesma coisa, assim, não conheço nenhuma pesquisa voltada para jogos, né? Mas eu trouxe um pouco para museus, né? Exposição, que eventualmente existem jogos ali, eu acho que... E aí, assim, trazendo essa comparação, existem algumas pesquisas que mostram o aprendizado a longo prazo, né? Uma pessoa que visitou hoje, daqui a 3 meses ela é entrevistada de novo, né? Ou depois de 6 meses. E sim, tem indicadores que mostram que tem sim uma transformação, né? Mas é isso, é museu, exposição. Não sei se para jogos teria a mesma... Eu acrescentaria o seguinte, o meu professor Igor Maia, esse dos jogos de simulação, ele tem uma palestra que ele deu aqui no Brasil, que ele falou assim, olha, alguns jogos você tem como validar. Esse do câncer, por exemplo, você pode validar o conhecimento. Outros não, outros a gente faz porque a gente acha que é importante. Você faz um jogo sobre, por exemplo, você favorecer a diversidade na sociedade. Difícil você nem estudar, não. Esse cara era 80% racista, agora ele é só 60%. A gente não tem como entender isso bem. Mas você faz porque você acha que é o ético, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente faz porque são iniciativas que a gente considera relevantes. E aí, você falando de museus, é interessante, porque, assim, alguém já fez uma pesquisa sobre a utilidade dos museus? Assim, será que o museu devia parar de existir? Porque é um gasto tão grande de dinheiro? Isso não faz, a gente entende que é um valor, né? Assim, e o Eric Zimmerman, ele é muito interessante, porque ele é um cara do campo, ele é um dos fundadores do Game Study, mas ele é um cara fundamentalmente prático. E ele fala que a herança dele, dos meus pais, eles eram arte educadores. Falou, então eu ensino jogos, eu ensino sobre jogos, eu ensino a fazer jogos,
Não porque eu acho que vai educar, vai aprender, porque é um valor, porque é uma coisa que é a criação humana, porque é uma coisa nossa. Da mesma maneira que você não ensina arte para a pessoa ficar mais artista. Você não ensina arte para uma criança para que ela seja capaz de desenhar melhor. Ensina arte porque, poxa, a gente considera um valor humano. Né? Exatamente. E jogo é isso. Jogo é um elemento cultural que está aqui milênios com a gente. E é incrível o quanto ele é persistente e o quanto, apesar de tudo, ele ainda tem essa uma ideia de baixa cultura, né? Uma coisa que você não... eu não estudo jogo, mas olha, é sério, né? É educação, né? Você tenta santificar o negócio. A gente fala que joga, então. Não, quando a gente fala que joga... Meu doutorado, minha turma, assim, um rapaz pesquisava tuberculose na mídia, a outra colega pesquisava a rede de apoio ao suicídio, e eu era o cara que não estudava, porque eu ficava jogando, né? Então, assim, sofreu muito bullying. E a lógica, não, a gente está falando de um objeto cultural, ele tem o seu valor intrínseco enquanto objeto humano. E eu acho interessante que a arte, por exemplo, passou dessa barreira. Ninguém questiona, você não vai ensinar arte porque não tem valor nenhum. Né? Não, você acha importante dar. Você acha importante ensinar literatura? Acha importante ensinar a criança a ler livros. Então acho que o jogo tem que chegar nesse estágio de entender que, olha, é uma atividade e pronto, né? Quer fazer uma pergunta? A gente vai encerrar agora, tá? Com a pergunta do Léo. Tudo bom, pessoal? Parabéns pela apresentação. Mas, na verdade, não é bem uma pergunta, né? Eu vou meio que tentar contribuir com a pergunta que ele fez, né? Eu demorei um pouquinho porque eu precisei consultar aqui, mas sim, já foi feito, né, em algum momento, o trabalho de jogos com acessibilidade. Nos anos 2000, a professora Eliane Bertoc, ainda na PUC do Rio, né, ela trabalhava com jogos, é uma das pessoas, um dos expoentes mais importantes, né, da história de jogos e educação dos jogos de mesa, né, no Brasil. Ela fez um trabalho com o Instituto Nacional de Surdos, né, e ela fez um pequeno jogo de RPG que ela transpôs para um formato digital. Basicamente o que ela fez é criar uma página na internet, é um formato de jogo, você tinha que responder sim, não, que era como se fosse uma visita num zoológico, para crianças surdas. Eu posso depois passar para vocês, porque eu estou justamente procurando aqui onde é que está essa referência, que é um site mais antigo, né, um trabalho mais antigo, mas ela fez isso. Ela teve esse apoio do Instituto de Surdos, e eu acho que é um trabalho bacana, né, que é uma aplicação de um RPG, que é um jogo de mesa, né, nos primórdios da época em que o pessoal estava ali experimentando, né, tentando entender essa coisa digital, foi um trabalho feito, né, na PUC do Rio, né, um trabalho daqui, né, do Rio de Janeiro. Inclusive, ajudou ela a fazer o primeiro e o segundo simpósio, né, de histórias narrativas na PUC do Rio, né, que era sobre jogos, mais jogos de RPG, mas ainda assim jogos de mesa e um trabalho acadêmico muito bacana. Arnaldo, onde é que ela está agora mesmo? Ela ainda trabalha com esse material, agora um pouco menos, mas ela ainda trabalha com jogos e educação. Foi palestrante no segundo simpósio, né, de jogos e educação, né, antes da pandemia. E está no grupo dos magistérios. Quem está na rede, né, dos magistérios, eu acho que ela é uma pessoa bem acessível, inclusive vai contactá-lo diretamente. Só respondendo a pergunta se já aconteceu assim. E galera, tentem continuar com isso é bem bacana. Eu também tenho uma acrescentar aqui. Não é respondendo o que você perguntou, né, mas assim, eu lembrei que jogos digitais têm questões de acessibilidade também, né, Marcelo? Tem questão para daltonismo, para quem tem baixa audição, né, você começa a ver, por exemplo, se tem alguém se aproximando do jogo multiplayer, né? Tem alguém se aproximando de você, aparece visualmente mais próximo, né, a pegadas. Né? Ou, por exemplo, jogo de tiro, você sai um tiro, né? Isso aparece visualmente para você na tela. Né? Não é bem o que você perguntou, mas muitos jogos digitais têm a questão de acessibilidade, que melhora muito a experiência do usuário. Né? Os jogos digitais, eles têm feito esforços para isso. Então você vai ter o jogo Last of Us 2, ele realmente tem todos os pontos, tem uma preocupação muito grande com isso.
E uma anedota pessoal que eu tenho é de um aluno meu, né, que hoje é game designer no Reino Unido, em que ele estava fazendo um teste com pessoas cegas jogando o jogo. Então tinha um jogo de corrida que não tinha nada na tela, tinha só o barulho dos carros e a menina estava jogando, estava empolgada com ultrapassagem. De repente ela virou para ele, né, ela estava jogando e falou para ele assim, nossa, você viu isso? Ele, não vi, está desligado. E a menina ficou indignada, porque ela queria que eles tivessem visto. Olha que interessante, isso fala do aspecto, né, cooperativo e coletivo social do jogo. Mesmo sendo um jogo de usuário único, ela estava jogando sozinha, mas ela queria compartilhar. Eu acho que isso é uma das coisas também que a gente pensa muito errado quando a gente fala de acessibilidade. Não, basta ser acessível para o fulano. Não, tem que ser acessível para aquele grupo, mas de preferência integrar todo mundo, porque ele não quer ser acessível para ele isoladamente, ele quer ser parte da sociedade, né? Pelo menos é o que a gente presume. Muito bom. Eu só lembrei de dois projetos que eu conheci para surdos. Um é o Librário, que é um baralho de cartas, de vocabulários, livros, do pessoal de Minas. E o que você fez lembrar da Rita Couto também, lá da PUC, que também fez trabalho com o INES, um instituto chamado Surdos. É um jogo chamado Multitrilhas, que é para alfabetização bilíngue, português e libras. Foi um trabalho feito em design em parceria com o pessoal lá do INES, muito legal também. Rita Couto, também é uma super referência do design lá da PUC. Bom, então eu vou encerrar essa mesa, que foi maravilhosa. Muito obrigada, Marcelo, Cid Clay. Acho que as interações foram super bacanas. E mais uma vez agradecer a presença de vocês. É um prazer, espero que na edição do ano que vem a gente se encontre novamente. E a gente encerra aqui essa mesa agora e às 11 a gente volta para a próxima mesa redonda. Vamos dar um intervalinho para água e às 11 horas a gente volta, tá bom? Muito obrigada.